Depois que seu irmão renunciou ao trono, Bert inesperadamente tornou-se rei. Ele enfrentou a difícil tarefa de governar um país à beira da Segunda Guerra Mundial. Devido à sua gagueira incapacitante, que lhe causou muito desconforto e constrangimento pessoal, Bert manteve-se discreto. Mas o seu repentino papel como rei exigiu que ele falasse publicamente. Por causa disso, ele teve que superar seus problemas de fala. Não era mais apenas um assunto pessoal, mas também um assunto de interesse nacional. Com a ajuda de sua esposa e de um fonoaudiólogo chamado Lionel Logg, ele conseguiu melhorar significativamente sua capacidade de falar. Ele superou a gagueira quando se dirigiu ao país e fez um discurso poderoso durante a guerra como rei George VI. Para melhorar sua condição, Bert precisava estar vulnerável. Ele teve que aceitar sua condição e se colocar em posições onde pudesse se machucar. Esse movimento ousado acabou levando ao crescimento pessoal, fazendo coisas que ele provavelmente nunca imaginou serem possíveis. Num mundo que celebra a força, o conceito de vulnerabilidade carrega um estigma. As pessoas consideram ser vulnerável como uma fraqueza. Portanto, muitas vezes relutamos em ser vulneráveis porque tememos a opinião dos outros. Mas e se a vulnerabilidade não for uma fraqueza, mas um acto de coragem que nos possa levar a alcançar objetivos, a superar medos e a estabelecer ligações genuínas? Este vídeo explora o poder transformador da vulnerabilidade e seus benefícios inestimáveis. O antigo general militar de guerra chinês Sun Tzu escreveu um manual chamado A Arte da Guerra, contendo estratégias para a guerra. Parece fraco quando você é forte e forte quando você é fraco, ou é um conselho que Sun Tzu dá. Do ponto de vista estratégico e militar, este conselho pode ser sensato, mas é também uma forma de engano. A última parte, parecer forte quando você está fraco, é comum entre as pessoas. Geralmente não queremos mostrar fraqueza, parecer mais fortes e melhores do que somos e temos medo de falhar, pois isso nos faz parecer inadequados. Mas ao fazer isso, estamos nos envolvendo em engano, e escondemos quem realmente somos. A ideia de ser vulnerável deixa muitas pessoas desconfortáveis. Muitos relutam em demonstrar vulnerabilidade porque, ao fazê-lo, podem parecer fracos. E de certa forma, isso é verdade. Ao sermos vulneráveis, destruímos os muros que construímos à nossa volta e as nossas personas que trabalhamos arduamente para defender, e mostramos-nos de que forma podemos ser magoados. Nossas fraquezas se tornam visíveis. Nosso ambiente anteriormente via nossas personas, por exemplo, a persona do provedor e protetor resiliente e destemido de sua família ou da mulher de negócios forte e independente que não precisa de apoio de ninguém, especialmente um homem. E provavelmente as pessoas gostaram e nos respeitaram por essas características. Mas no momento em que abandonamos essas personas e mostramos o nosso eu verdadeiro e completo, incluindo as nossas vulnerabilidades, as pessoas nos veem sob uma luz diferente ou não somos tão fortes quanto nos retratamos. Provavelmente não somos destemidos. Em muitos aspectos, somos realmente fracos. Pense nisso. Não importa quão forte você se considere em relação ao físico, ao carisma ou aos recursos, você está totalmente à mercê de circunstâncias sobre as quais não tem controle. Você pode ser um lutador bem treinado, capaz de chutar a bunda de quase todo mundo, mas doenças e lesões sempre aparecem ao virar da esquina. Quão forte você é quando atribui sua força a algo que pode ser tirado num piscar de olhos? A maioria das pessoas, se não todas, tem medos e fraquezas. Mas não nos permitimos mostrá-los. Não queremos que as pessoas pensem menos de nós e percam o respeito e a fé em nós porque veem as nossas vulnerabilidades. Eles podem ficar desanimados com a ideia de que por baixo da armadura existe alguém, um ser humano, que está com medo, inseguro, frágil. Eles podem não se sentir mais seguros conosco porque não somos os heróis de ação destemidos, capazes de proteger nossos entes queridos a todo custo. Ou podem perder o respeito por nós porque não somos tão fortes internamente como nos retratamos, mas na verdade somos suscetíveis ao vício ou à depressão e incapazes de resolver esses problemas sem apoio. Infelizmente, há verdade na noção de que certas pessoas, não todas, desaprovam a fraqueza. Portanto, existe um estigma social em torno da demonstração de vulnerabilidade, que muitas vezes interpretamos como fraqueza.
Este estigma em torno da demonstração de fraqueza é especialmente verdadeiro para os homens, que a sociedade geralmente espera que sejam fortes, sem emoção e destemidos. Ao mostrar fraqueza, as pessoas podem vê-lo como não um homem de verdade ou um maricas. As mulheres podem virar as costas para você, pois você mostrou que não são provedores e protetores adequados. Também faz com que muitos homens mantenham estas fachadas de força em relação às suas namoradas ou esposas por medo de perdê-las, ou pelo menos o seu respeito, quando se abrirem, um medo que, infelizmente, baseado em muitas evidências anedóticas, não é válido. Totalmente infundado. Consequentemente, muitos treinadores de namoro online exclamam conselhos para os homens, como "e nunca mostre fraqueza" ou "sempre mantenha a postura". Mas o problema desse conselho é que ele incentiva os homens a fingirem com base no medo, neste caso, medo de perder a mulher com quem estão como consequência de mostrarem quem eles realmente são, pessoas com fragilidades, emoções, vulnerabilidades, como todos nós. Eles mantêm um engano curioso e contínuo para evitar que as pessoas pensem menos deles. Eles parecem fortes quando fracos, como disse Sun Tzu. Eles estão envolvidos na sua própria arte de guerra, não com um exército inimigo à porta do seu país, mas consigo próprios e com o seu ambiente pessoal. No entanto, ao recusarem-se a ser vulneráveis, perdem o que poderia ser o catalisador mais significativo para o autocrescimento e a ligação genuína. Como podemos melhorar se não estamos dispostos a reconhecer nossas deficiências? Como podemos nos tornar especialistas em alguma coisa se não nos permitimos ser tolos? Ser vulnerável traz riscos, como discutimos anteriormente. Estes riscos giram principalmente em torno da forma como as pessoas nos veem e do medo de serem vistos como fracos e inadequados. Mas a conexão humana verdadeira e significativa exige ser vulnerável. Como podemos nos conectar com alguém sem mostrar partes significativas de quem somos? Então, é bastante irônico quando pensamos nisso, evitamos ser vulneráveis porque estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós, enquanto evitar a vulnerabilidade nos impede de construir conexões reais e significativas. Poderíamos nos fazer a seguinte pergunta: o que é mais importante? Respeito, carinho e autoestima por parte dos outros com base no engano proveniente do desejo de atender aos padrões e expectativas? Ou uma conexão genuína baseada em quem somos, incluindo nossas fragilidades e fraquezas, que pode não estar alinhada com os padrões e expectativas? Muitas pessoas colocam tanta ênfase no primeiro que sequestram suas chances de obter o segundo. Mas será que é assim tão importante agradar aos outros com as nossas fachadas? Todo esse engano para obter a aprovação de outras pessoas não é uma perda de tempo? O filósofo pessimista Arthur Schopenhauer acreditava que passar a vida ganhando a aprovação de outras pessoas é uma tarefa tola, dizendo, e passo a citar: deveríamos acrescentar muito à nossa felicidade através do reconhecimento oportuno da simples verdade de que a existência principal e real de cada homem está na sua própria pele, e não na opinião dos outros, e, consequentemente, que as condições reais de nossa vida pessoal, saúde, temperamento, capacidade, renda, esposa, filhos, amigos, lar são 100 vezes mais importantes para nossa felicidade do que o que as outras pessoas têm prazer em pensar de nós, em caso contrário, seremos infelizes. E se as pessoas insistem que a honra é mais cara do que a própria vida, o que realmente querem dizer é que a existência e o bem-estar não são nada comparados com as opiniões dos outros. Fim da citação. Schopenhauer está dizendo aqui que muitos fatores em nossas vidas são mais importantes do que o que as outras pessoas pensam de nós, coisas como conexões genuínas, nossa renda e como gastamos nosso tempo. No entanto, buscamos um lugar elevado na estima dos outros e até sacrificamos as coisas que nos dão felicidade real por isso. Em termos de vulnerabilidade, recusamo-nos assim a ser vulneráveis para obter aprovação, o que pode funcionar, mas também resulta em sacrificarmos coisas que podem realmente tornar-nos felizes e realizados. Por exemplo, você pode trabalhar duro para manter a fachada que permite sentar na mesa infantil descolada. Mas o preço que você paga é o medo constante do escrutínio e da rejeição se sua fachada quebrar, a incapacidade de se expressar de maneiras que não atendem às preferências do grupo e a necessidade de agir da maneira que o grupo ditar. Isso realmente vale a pena? O que aconteceria se você abandonasse a fachada, ficasse vulnerável e mostrasse ao mundo suas preferências, interesses e objetivos reais?
Você pode perder seu lugar na mesa dos garotos descolados e até se tornar um pária. Mas agora você está livre para buscar o que quiser e atrair pessoas que gostam de você por você, não pela fachada que você criou. Se essa não é uma conexão genuína consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, então o que é? A chave para obtê-lo é a vulnerabilidade. O autor e professor Brené Brown, um dos principais especialistas em vulnerabilidade, afirmou o seguinte: a nossa vontade de reconhecer e envolver-nos com a nossa vulnerabilidade determina a profundidade da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. O nível em que nos protegemos de sermos vulneráveis é uma medida do nosso medo e desconexão. Fim da citação. Recusar ser vulnerável nos desconecta não apenas do mundo que nos rodeia, mas também de nós mesmos. Muitas vezes, interfere no nosso desenvolvimento pessoal e nos impede de melhorar, pois temos vergonha de admitir nossas fraquezas e nunca chegamos ao ponto de fazer algo a respeito. Para nos tornarmos especialistas, devemos estar dispostos a ser tolos. Isso se aplica a socializar, fazer apresentações, dirigir um carro ou qualquer outra habilidade que aprendemos. Mas devemos estar dispostos a ser vulneráveis, aceitando que somos péssimos em alguma coisa para nos tornarmos suscetíveis a experiências de aprendizagem. Assim, quando nos permitimos ser vulneráveis, praticamos um ato de coragem e baixamos a guarda, pisamos em território desconhecido, entramos numa posição onde podemos falhar, decepcionar as pessoas, ser ridicularizados, rejeitados e assim por diante. Mas nesta vulnerabilidade reside um caminho para um imenso autocrescimento. Como afirmou Brené Brown, devemos entrar na arena, seja ela qual for, de um novo relacionamento, uma reunião importante, o nosso processo criativo ou uma conversa familiar difícil, e com coragem e vontade de nos envolvermos. Em vez de ficarmos à margem e lançarmos julgamentos e conselhos, devemos ousar aparecer e deixar-nos ser vistos. Isso é vulnerabilidade. Isso é muito ousado. Fim da citação. Colocar-se em situações que o tornam vulnerável pode levar a uma maior força. É a exposição a essas situações que aumenta a confiança. Você ficará mais confortável nessas situações. Por exemplo, tive um aumento na ansiedade que experimentei em situações sociais e lugares lotados após a pandemia. Então, percebi que tinha duas opções: evitar essas situações ou me expor a elas, o que me colocava em uma posição vulnerável, pois experimentaria sensações de ansiedade e superestimulação e, possivelmente, ficaria fraco por causa disso. No entanto, eu só poderia melhorar se me expusesse e aceitasse plenamente o que estava acontecendo. Foi mais um motivo para viajar, o que me obrigou a me envolver socialmente e a estar em lugares lotados. Outro exemplo do poder da vulnerabilidade é lidar com o trauma. Novamente, a lógica é sólida: você não pode melhorar algo que não está disposto a reconhecer e com o qual não está disposto a se envolver. Tornar-se vulnerável com um profissional de saúde mental sobre, por exemplo, as suas dificuldades em lidar com experiências traumáticas pode levar à sua dissolução de formas saudáveis, levando a uma vida menos sobrecarregada pelos demônios do passado. Então, como funciona ser vulnerável? Como podemos fazer isso? Penso que, do que discutimos até agora, podemos logicamente derivar algumas ferramentas que podem ajudar-nos a ser mais vulneráveis. Eu consideraria primeiro a autoaceitação, olhar nossas fraquezas e falhas nos olhos com compaixão em vez de vergonha, sabendo que as temos porque somos humanos. E se as pessoas nos julgam por causa delas, o problema é delas, não nosso. Se aceitarmos radicalmente quem somos, do que restará o que nos envergonhar? O que resta para esconder? Em segundo lugar, eu diria a indiferença, neste contexto, em relação aos julgamentos e opiniões de outras pessoas que podem impedir-nos de nos abrirmos. Fiz um vídeo separado sobre o poder da indiferença. Em terceiro lugar, e penso que isto é essencial, eu diria a aceitação da incerteza. Ao entrarmos na arena, tornamo-nos particularmente vulneráveis aos caprichos do destino, colocamos nossas vidas nas mãos de forças externas, coisas além do nosso controle. Fazer movimentos ousados traz consigo perigos, mas também prêmios. Abraçar a incerteza torna mais fácil o envolvimento total com os nossos objetivos, aceitando o risco de que as coisas possam azedar completamente. É o contrato paradoxal com a imprevisibilidade, o acordo que afirma que nada é certo e que tudo está sujeito a mudanças.
Assim, mergulhamos totalmente em relacionamentos ou amizades, arriscando traição e rejeição. Dedicamo-nos inteiramente aos objetivos, arriscando o fracasso e o ridículo. Alguns perguntarão: o que acontecerá se isso der errado? Mas então poderíamos perguntar: o que acontecerá se isso der certo? Sim, ser vulnerável pode ter causado mágoas passadas e também pode levar a mágoas futuras. Mas isso significa que devemos fechar a porta para sempre, perdendo muitas experiências de vida? O que você acha? Obrigado por assistir.